Agradeço, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, como o Sr. Primeiro-Ministro reparou há pouco no último debate, choca-nos várias coisas que se vão dizendo por parte do Governo e da maioria do Tribunal Constitucional. Deve então compreender que mais nos choca ainda quando alguns responsáveis da União Europeia, e já são vários, se vêm pronunciar também negativamente relativamente ao nosso Tribunal Constitucional e às decisões por ele proferidas. E gostaria de dizer isto também diretamente ao Sr. Primeiro-Ministro, de ver o Sr. Primeiro-Ministro reagir em relação a essas declarações, mas tenho dúvidas, porque se não reage também cá, enfim, e admite este rancoroso comportamento relativamente ao Tribunal Constitucional, provavelmente entende essas declarações de alguns responsáveis europeus como uma ajuda ao Governo. E repare que não é, Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que é quase necessário pedir a defesa da honra do país relativamente a algumas coisas que vamos ouvindo, e acho que o Sr. Primeiro-Ministro deveria assumir isso. Depois, também gostava de saber o que é que o Sr. Primeiro-Ministro tem a dizer relativamente ao facto de, no primeiro trimestre de 2014, a criação de postos de trabalho ter descido em Portugal em contraciclo com aquilo que se passou ao nível da União Europeia. Ou seja, mesmo que a subida não tenha sido muito significativa a nível europeu, o certo é que nós cá diminuímos ao nível da criação de postos de trabalho. E, portanto, isto tem repercussão concreta sobre a vida das pessoas, sobre o dia-a-dia, sobre o cotidiano concreto dos portugueses. Gostava de me referir também a uma questão que o Sr. Primeiro-Ministro se referiu, que tem a ver com a questão do desafio demográfico. Eu acho muito interessante a conversa teórica que o Governo e a maioria vão fazendo relativamente a esta matéria. Não sei se o Sr. Primeiro-Ministro sabe, mas justamente nesta semana, por iniciativa dos Verdes, tivemos aqui uma discussão sobre as matérias demográficas, sobre a taxa de natalidade, sobre a taxa de fecundidade, sobre também, naturalmente, por arrastamento, níveis de emigração, e descobrimos uma coisa claramente do discurso do PSD e do CDS, é que foi criado um grupo de trabalho para discutir as matérias de natalidade só para ouvir especialistas, não é para ter em conta conclusões. E nós, Verdes, inclusivamente, apresentámos aqui um conjunto de princípios orientadores para o necessário fomento da taxa de natalidade e de fecundidade, e a maioria rejeitou. E, portanto, quando há determinadas coisas que são fulcrais, nós, repare, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro dita aos portugueses que estávamos a resolver uma crise, mas estamos a criar outras crises paralelas de tal modo profundas que isto nos vai custar caro a curto prazo. E uma delas é justamente a nossa crise demográfica. Outras são, naturalmente, crises económicas graves e crises sociais graves e também ambientais, Sr. Primeiro-Ministro, designadamente por via de falta de investimento. Mas relativamente a esta matéria populacional, eu julgo que devíamos ter grande seriedade na observação que fazemos em relação a isto e não falar única e exclusivamente ao nível teórico de preocupações, porque preocupações todos temos, teoricamente, mas quando passamos à busca das soluções concretas, vimos permanentemente o Governo a entender e a maioria a entender que isso é tudo incompatível com a situação que hoje o país atravessa. E o Sr. Primeiro-Ministro sabe perfeitamente que a questão demográfica está muito ligada às condições de vida das pessoas e às condições que o país tem para oferecer à estabilidade e à segurança de vida das pessoas. É por isso, Sr. Primeiro-Ministro, gostava de ver mais solução concreta, terminar, Sra. Deputada. Termino, Sr. Presidente, e eficiente e com eficácia relativamente a esta matéria e não ver o Governo amplamente no campo da teoria e exclusivamente no campo da teoria. Muito obrigada.